Então vamos pensar agora em alguns modelos neurobiológicos para a depressão. O primeiro seria, e talvez o mais clássico, seria a hipótese das monoaminas, onde nesse modelo que tenta explicar a origem, né, a fisiopatologia da depressão, esse modelo tenta justificar a depressão como uma redução da quantidade de monoaminas, que são neurotransmissores, né? Então, ou seja, existe uma mudança nessa quantidade de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e dopamina, e aí então surgiria a depressão maior. Essas descobertas, né, são apoiadas muito em observações clínicas a partir das respostas dos medicamentos utilizados por esses pacientes, né, que principalmente, né, quando inicia os tratamentos para a depressão na década de 50, década de 60, onde você tem os antidepressivos tricíclicos, onde eles vão agir justamente nessas monoaminas, né, e aí os inibidores da monoaminoxidase, que é uma proteína que recapta esses neurotransmissores, aumenta, você inibe a monoaminoxidase, aumenta a neurotransmissão desses neurotransmissores e, consequentemente, o indivíduo melhora dos sintomas clínicos. Só que quais são alguns problemas, né, da hipótese das monoaminas, né? Esse modelo não explica a notável a variação clínica que existe entre os indivíduos e porque alguns indivíduos não respondem a certos medicamentos antidepressivos. Então, uma coisa que a gente vai ver aqui a partir de vários modelos é que a depressão provavelmente está ligado a várias alterações em muitas dimensões diferentes. Então, uma delas que a gente vai ver aqui está ligado a alterações em dimensões de neurotransmissores, mas a gente vai também pensar em respostas imunes, em estruturas cerebrais, em funcionamento de neurônio, tá? Em alterações cognitivas, onde a gente precisa pensar a depressão em alterações em diversas dimensões que acontecem ao mesmo tempo. Um segundo modelo para explicação da depressão seria mudanças no eixo HPA. Lembrando que o HPA, né, às vezes quando eu falo um pouco mais dele na aula de estresse, é o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que é também o hormônio, o eixo ligado às situações de estresse, da ativação do sistema nervoso simpático. Então, baseado no modelo, né, no aumento do cortisol no plasma, lembrando que o cortisol, né, é um hormônio ligado ao nível de estresse do indivíduo, esse aumento do cortisol prejudica a inibição do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso de resposta de luta ou fuga, ou seja, o indivíduo está sob uma situação de estresse e aí esse aumento do cortisol faz com que esse sistema nervoso simpático ele fique sempre ativado. E aí o aumento desse sistema nervoso simpático retroalimenta os cortisol por receptores glicocorticoides. Ou seja, o indivíduo tem uma situação de estresse que aumenta o cortisol. Esse aumento do cortisol inibe a parada, né, do sistema nervoso simpático, prejudica essa inibição do sistema nervoso simpático e, por sua vez, produz mais cortisol ainda. E aí a mudança desse eixo HPA está ligado a atrasos cognitivos. E aí atrasos cognitivos de memória, raciocínio e tomada de decisão faz com que o indivíduo tenha mais dificuldade ainda de mudar o seu comportamento. Então veja que entra um ciclo onde várias coisas vão influenciando nesses eixos e nessas dimensões de desenvolvimento para a gente falar sobre a depressão. Então, continuando aí ainda sobre as mudanças do eixo HPA, as vulnerabilidades genéticas e de estresse parecem produzir uma cascata de alterações neurobiológicas que perturbam esse sistema que é dinâmico. Por isso que é comum em situações de estresse o indivíduo apresentar, ou em situações de estresse é mais comum o indivíduo apresentar um quadro de depressão maior. O que parece acontecer é que os efeitos progressivos da depressão recorrente e crônica podem ser então potencializados por outras anormalidades estruturais e funcionais que a gente vai ver aqui. Situações de estresse promovem a alteração do cortisol, promovem a alteração do sistema nervoso simpático. E essas alterações vão promover alterações secundárias, onde altera todo o sistema de funcionamento imunológico, estrutural, cognitivo, que a gente vai falando de um em um. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de como isso daqui pode acontecer na alteração desse eixo HPA e mudanças estruturais, por exemplo, no funcionamento do neurônio.
Então aqui a gente tem, por exemplo, neurônios piramidais glutamatérgicos do córtex pré-frontal. Lembrando que o córtex pré-frontal é uma estrutura importante quando a gente fala de tomada de decisão, quando a gente fala de escolha, de planejamento, de resolução de problemas. Elementos importantes, por exemplo, para a gente enfrentar situações de estresse, situações difíceis na vida. Muitas vezes o que é que vai acontecer? Esses neurônios piramidais glutamatérgicos, quando eles estão sob estresse e condições de um indivíduo, né, sob a depressão, o que é que vai acontecer como mudança aqui? Ó? Você vai ter uma atrofia neuronal, ou seja, você vai ter menos neurônios. Você tem níveis reduzidos de receptores de NMDA e receptores AMPA, ou seja, esses receptores são receptores protetivos para o funcionamento do neurônio. E você tem a diminuição de proteínas sinápticas, ou seja, um menor número de sinapses. Consequentemente, você tem uma atrofia neuronal em regiões do córtex pré-frontal. E aí, consequentemente, o indivíduo ele vai ter mais dificuldade de lidar com certas situações, dificuldade de resolver certos problemas, que naquele momento seria importante para ele poder sair daquela situação. Ao mesmo tempo, os neurônios espinhais GABAérgicos do núcleo accumbens, lembrando que os neurônios GABAérgicos são os neurônios inibitórios do sistema nervoso central, e o núcleo accumbens ele é a área de prazer ligada ao nosso cérebro. Então, o que você vai ter aqui? Os neurônios espinhais GABAérgicos, quando estão sob estresse, né, em condições de depressão, o que é que vai acontecer com eles aqui? Ó? Vai ter o aumento da complexidade dendrítica, ou seja, os neurônios que inibem situações de prazer vão aumentar, vão se conectar com maior ênfase, vai acontecer uma maior plasticidade sináptica, maiores fatores neurotróficos do BNDF que fazem com que o neurônio se proteja, ou seja, esses neurônios eles vão sobreviver mais. Se você tem neurônios que inibem situações de prazer, consequentemente você vai ter uma menor ativação de áreas de prazer. E aí, consequentemente, você vai ter uma hipertrofia neuronal de neurônios inibitórios do núcleo accumbens, que é a área do prazer. Então veja que todo um sistema em diferentes regiões do cérebro estão alteradas sob situações de estresse e depressão. Uma outra resposta, né, um outro modelo para tentar explicar a depressão são a partir de respostas inflamatórias do corpo, tá? A partir principalmente de citocinas inflamatórias. Tem sido associado à função cerebral, bem-estar e cognição. Ou seja, quando essas citocinas inflamatórias elas estão alteradas, isso diminui a função cerebral, o bem-estar e cognição. Isso poderia explicar, por exemplo, porque alguns indivíduos com doenças autoimunes e infecções graves têm maior probabilidade de ter depressão. Porque essas doenças autoimunes e infecções graves alteram essas citocinas inflamatórias, e alterar essas citocinas inflamatórias alterariam então a função cerebral, o bem-estar e da cognição. Essas ideias, por exemplo, levaram ao exame de anti-inflamatórios não esteroides no tratamento depressivo maior. Pois é, mas atualmente você já tem, para alguns casos de depressão maior, tratamentos com medicamentos anti-inflamatórios. Porque é como se a depressão fosse uma doença que causasse uma inflamação nessas citocinas inflamatórias que tem no nosso corpo, né, produzindo maior estresse oxidativo, e aí o aumento dessas citocinas inflamatórias promovem toda essa alteração na função cerebral, na cognição e no bem-estar. Por isso, muitas vezes, essa associação de doenças autoimunes e o aumento do risco da depressão. Então, essas respostas inflamatórias geram problemas como letargia, anorexia, hipersensibilidade à dor, interação social reduzida, que são comportamentos ou sintomas muito presentes também na depressão. Sintomas, né, são semelhantes, são observados na depressão. Com isso, essa hipótese, né, de que mecanismos imunes ou relacionados à inflamação estejam envolvidos na fisiopatologia do transtorno mental. E a gente vai vendo como esses vários mecanismos de resposta vão estar em interação. Um outro eixo, ou uma outra dimensão para tentar explicar a fisiopatologia da depressão são os processos de neurogênese. Ou seja, quando o indivíduo está sob um processo de depressão maior, algumas proteínas reguladoras como o BNDF, que é chamado fator neurotrófico, não fator neurotrófico BNDF, ele protege o neurônio, fazendo com que o neurônio não morra e fazendo com que outros neurônios
nasçam, produzam novos neurônios chamados de neurogênese. O que acontece é que em pacientes com depressão, esse transtorno depressivo maior, com transtorno depressivo maior, existe uma diminuição desse BNDF. Com isso, o indivíduo ele tem uma maior morte neuronal e uma menor produção de novos neurônios. Portanto, a neurogênese tem sido sugerida para facilitar a resiliência ao estresse, ou seja, quando a gente está sob situações de estresse, quando a gente precisa se sair de situações difíceis, a neurogênese, a produção de novos neurônios facilita. Em caso de depressão maior, essa neurogênese ela é diminuída, consequentemente o indivíduo ele não consegue lidar com situações com tanta eficácia. Outras mudanças estruturais, por exemplo, é no volume do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura importante para a formação de memórias. E hoje em dia já tem muitos estudos que mostram que a depressão maior diminui essa produção de neurônios. Consequentemente, o hipocampo ele fica comprometido, ou seja, a formação de memórias fica comprometida. E isso estaria ligado ao grau de perda de volume e duração da depressão ao longo da vida não tratada. Ou seja, existe uma importância grande de fazer um tratamento para a depressão, porque se o indivíduo ele não faz esse tratamento, isso vai diminuir muito o hipocampo dele, o que pode ter consequências muito graves ao longo da vida. A amígdala, que é uma outra estrutura também ligada ao sistema límbico, ligada às situações de detecção de perigo e ameaça, tem um aumento da atividade, da conectividade, então o indivíduo vai ter uma resposta emocional de maior perigo, identificação de maior perigo e medo com mais facilidade, e a gente pode fazer relações com os sintomas de depressão. E aí, sobre o córtex pré-frontal estão hipoativos. O córtex pré-frontal, principalmente, é essa estrutura importante para a tomada de decisão, para fazer escolha, e aí, consequentemente, no caso da depressão maior, você tem uma alteração. Essa imagem aqui, eu vou tentar elencar um pouco esses vários níveis de modelos de explicação, fazendo um resumo para o que a gente fala do ponto de vista sistêmico em caso da depressão maior. Inicialmente, a gente pode ver aqui alterações, por exemplo, estruturais no hipocampo, ou seja, você tem uma diminuição do hipocampo, ou seja, você tem uma menor produção de neurônios, menor redes de sinapses, de conectividade, e isso impacta, por exemplo, no nosso sistema de memória de tomada de decisão. A gente vai ter também o aumento dos receptores glicocorticoides. Por quê? Porque esse eixo HPA ele é ativado através do hormônio do estresse, do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, onde retroalimenta os glicocorticoides dentro do nosso sistema nervoso, fazendo com que esse eixo HPA esteja alterado, consequentemente alterando o sistema nervoso simpático, o que causa uma série de problemas sistêmicos também no nosso corpo, que a gente já falou anteriormente. A gente vai ter também a diminuição do fator neurotrófico do BNDF, que protege o neurônio e faz com que novos neurônios nasçam. Consequentemente, esse BNDF ele vai ser diminuído. E esse BNDF ele vai ser diminuído também por marcadores inflamatórios e imunes. Ou seja, quando você tem um maior estresse oxidativo e as citocinas inflamatórias que estão aumentadas, isso diminui o BNDF, por exemplo, e vai diminuir também a ativação de neurotransmissores, como a dopamina, aqui representada pelo símbolo DA, a serotonina, representada aqui pelo 5-HT, e pela noradrenalina. Então a gente vê como esses marcadores inflamatórios, por exemplo, resultantes do eixo HPA, o maior estresse oxidativo, altera a hipótese, por exemplo, das monoaminas, altera o fator neurotrófico do BNDF, e esse eixo HPA também altera também estruturas do sistema nervoso, como o hipocampo e a amígdala. Então, o que a gente pode observar aqui? O estresse resulta, então, na liberação desses glicocorticoides e citocinas pró-inflamatórias, como eu falei aqui, ativação do eixo HPA, marcação de respostas inflamatórias imunes. Na depressão, por exemplo, tem uma diminuição da transmissão de serotonina, noradrenalina e dopamina, que prejudica os ciclos de feedbacks que desativam a resposta do estresse. Então, por isso que o indivíduo tem dificuldade de parar
de que aconteça essa resposta ao estresse que acontece de maneira contínua. Vai existir também uma hiperatividade simpática, ou seja, o sistema nervoso de luta ou fuga, onde contribui para uma ativação imune e liberação de citocinas inflamatórias. Por quê? Em outras aulas a gente já falou sobre isso, por exemplo, no estresse, quando você tem uma hiperatividade simpática, você diminui a ativação do sistema imune e, consequentemente, você vai ter uma maior liberação de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias causam uma série de alterações dentro do nosso sistema nervoso. E essas citocinas inflamatórias interferem ainda na sinalização monoaminérgica, que seria desses neurotransmissores e fatores neurotóxicos, como o BNDR. Então, esse slide ele tenta resumir um pouco os vários fatores sistêmicos que estão envolvidos dentro da depressão, né, pensando em aspectos fisiopatológicos. Então, quando a gente fala em questões genéticas, estudos congêneros mostram que o transtorno depressivo ele é moderadamente hereditário. Quando você tem parentes de primeiro grau, existe um risco 3 vezes maior de um indivíduo também desenvolver transtorno mental. E aí, indo agora para fatores mais ambientais, então a gente veja que a gente falou de fisiopatologia, né, de fatores de dimensões, né, de eixos imunes, estruturais, do estresse. Falamos então dos aspectos genéticos e agora os fatores ambientais. Eventos estressantes de vida e episódios de depressão maior com início até um ano, bastante comum, até um ano do evento que aconteceu, ou seja, o indivíduo teve um evento estressante, existe um risco maior de o indivíduo apresentar um episódio de depressão maior, e a gente viu naqueles primeiros slides aqui, mostrando que quanto mais episódios de depressão o indivíduo já teve, maior o risco dele apresentar um novo episódio de depressão. O que a gente pode chamar de alguns eventos de vida estressantes? Por exemplo, doenças crônicas, né, o que coloca em risco a vida do indivíduo, dificuldades financeiras, perda do emprego, separação, luto, violência. Tudo isso são eventos de vidas que causam alteração em todo o nosso homeostase do corpo. E aí, dependendo de como, né, a gente tenha certas vulnerabilidades genéticas e também ambientais, e a partir da nossa história de vida, isso daqui pode estar desencadeando algum episódio de depressão maior. Fatores na infância também, eles podem ser fatores protetivos ou fatores que agravam a possibilidade do indivíduo ter uma depressão maior. Então, maus tratos na infância, abusos, perdas, né, negligência no cuidado, parecem estar associados a uma maior vulnerabilidade para desenvolver depressão na vida adulta, quando confrontados com eventos estressantes da vida. Tem alguns estudos, por exemplo, que mostram que a menor interação materna com animais, por exemplo, entre animais, por exemplo, não humanos, como ratos e macacos, esses animais eles são mais vulneráveis às situações de estresse, consequentemente eles são menos resilientes. E aí, sendo menos resilientes, tem uma maior chance de desenvolver, por exemplo, uma depressão maior.